Olá, por um mundo mais justo, mais fraterno e mais politicamente equilibrado, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A doutrina social da Igreja traz muitas inspirações para que com elas possamos nos educar mais e melhor para uma efetiva participação na sociedade e na política. Essa doutrina é, para nós, a base, um programa de educação para a prática da justiça e para o progresso da nossa consciência social e também para uma compreensão mais completa da relação entre a fé e a política. A doutrina social da Igreja é composta de vários documentos produzidos pelo magistério e já foi reunida em um único volume pela Santa Sé, inclusive com ampla divulgação em língua portuguesa. Qualquer um de nós pode obter a reunião desses textos com o título de Doutrina Social da Igreja e podemos encontrar nos diversos canais e também nas editoras católicas. Hoje, por conta da celebração democrática de eleições livres que estamos realizando no Brasil, escolhemos tratar da relação entre fé, religião, ética e política baseadas na doutrina social da Igreja. Para nos ajudar a ter presente esses princípios inspiradores da doutrina social da Igreja, convidamos o Padre Antônio Aparecido Alves, o Padre Toninho, da Diocese de São José dos Campos, em São Paulo. Padre Antônio Aparecido Alves, o Padre Toninho, é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Gregoriana de Roma. Padre Toninho também é professor na Faculdade Deoniana de Taubaté e na Faculdade João Paulo II, em Marília. Essas escolas estão no interior de São Paulo. Ele é presbítero desde 1986 e atualmente exerce o ministério como pároco na paróquia Nossa Senhora da Soledade, no bairro de Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Padre Antônio também é autor do livro Doutrina Social da Igreja, um guia prático para estudo. Esse livro foi publicado pela editora Vozes. Padre Toninho, uma alegria muito grande receber você aqui no programa Parlatório. Eu já começo com uma provocação sobre o que estamos vivendo esse ano. O senhor acha que os cristãos têm comportamento coerente com o Evangelho de Cristo nas eleições deste ano? Bem-vindo. Obrigado, Padre Rafael. Obrigado à TV Pai Eterno por essa oportunidade de participar e conversar assim temáticas tão fundamentais, tão importantes, né? Até mesmo pelo momento político que nós estamos vivendo. A provocação do senhor, acho que ela põe o dedo na ferida, como a gente costuma dizer, porque alguns cristãos não, porque tem algumas propostas que elas são radicalmente contrárias ao Evangelho, aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus deixou. A gente ouvia agora há pouco, aguardando, eu ouvia a novena, acho que a Nossa Senhora Auxiliadora, do Perpétuo Socorro, Perpétuo Socorro. E Perpétuo Socorro falava-se do reino, daquele reino que Jesus deixou. Então nós temos algumas propostas, temos alguns modos viventes propagados, especialmente por um ou outro que vai radicalmente contra aquilo que Jesus ensinou. Discurso do ódio, bandido bom é bandido morto, atitudes mentirosas, enfim, fake news. Então eu fico, padre, profundamente triste em ver pessoas boas, religiosas,
de fé, e que se deixam encantar por esse canto da sereia. E porque fala de Deus, porque cita alguns versículos bíblicos, ou apela a pastores, etc., de repente se traveste de religioso. Então, eu digo para o senhor que não, eu vejo assim que alguns cristãos, mas não assim por culpa própria, não é por maldade deles, é que ficam meio que cegos, né, por causa do discurso que é apresentado e que nessas eleições, especialmente, ganha um contorno especial, a tal da união entre religião e política, que, aliás, o senhor até disse, nós vamos ter oportunidade de voltar a essa temática, né, da religião e da política. E, padre, eu só queria já começar dizendo algo que para mim é fundamental e que também para aquilo que a gente compreende como o reino de Deus, o reino de Deus está entre nós. Deus está presente entre nós. Aliás, essa maneira bonita que a gente encontra nas nossas celebrações, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco. O povo responde, Ele está no meio de nós. Deus não está acima de todos, Deus está no meio de todos, Deus está acima de todas as coisas, mas Ele está no meio de nós. Acho que esse princípio teológico do reino de Deus é fundamental, mas acho que a gente vai voltar no decorrer do programa nessa questão. Sim, Padre Toninho, vamos fazer isso sim, mas eu já agradeço muito que o senhor tenha feito esse enunciado, que já tenha mostrado, porque disso vai depender nossa conversa toda, não é? O reino está entre nós, o Senhor está no meio de nós. A doutrina social da Igreja, Padre Toninho, prioriza a defesa da dignidade humana diante dos sistemas econômicos. E aí vamos para a política, conforme o senhor mesmo disse agora há pouco. Vamos para a política. Na política brasileira, você acha que a dignidade humana tem sido suficientemente defendida? É um princípio fundamental. O senhor falava agora há pouco sobre o compêndio da doutrina social da Igreja, que os telespectadores, né, podem encontrar nas livrarias católicas, esse compêndio da doutrina social que traz, enfim, as encíclicas, os documentos, os ensinamentos acumulados nesses mais de 100 anos. E um capítulo deste compêndio, o terceiro capítulo, é dedicado ao princípio chamado princípio personalista, exatamente a dignidade da pessoa. Dignidade, padre, que se baseia em quê? Em princípios filosóficos, ontológicos, éticos? Também. Mas para nós que cremos, a dignidade da pessoa humana está em que o ser humano, cada um, indistintamente, não interessa a cor, não interessa o status social, não interessa o seu gênero, não interessa quaisquer outras condições. São semelhança de Deus. E a Bíblia utiliza a palavra selem para significar que o ser humano é selem, é imagem, isto é, Deus se reconhece no ser humano. Talvez para explicar melhor a quem está nos assistindo, é como se nós fôssemos um espelho. E quando Deus olha em nós, Deus se reconhece em nós. Assim como quando a gente olha no espelho, a gente se reconhece no espelho. Não é o inverso, não somos nós que olhamos para Deus e nos reconhecemos semelhantes a Ele. É Ele quem olha em nós e se reconhece em nós. E aí agora eu concretizo a sua questão, porque tanto na economia quanto na política, para nós que cremos, esta semelhança de Deus deve ser profundamente tutelada, respeitada, resguardada. E nos últimos anos nós temos visto um aviltamento dessa dignidade humana. Tivemos no Brasil mais de 680 mil pessoas que perderam a vida por causa dessa pandemia, porque atrasou vacina, porque houve negociatas em torno de compra de vacina, faltou oxigênio no Amazonas, tivemos pessoas sendo simplesmente sepultadas assim, pessoas perdendo seus entes queridos da forma mais trágicas possíveis, sem contar o crescimento da miséria nesses anos. Pois bem, infelizmente, nós estamos devendo
enquanto política no Brasil, de olhar para as pessoas, especialmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis, e deixarmos de agredir pessoas por causa da cor da sua pele, por causa do seu gênero, da sua opção sexual, ou por outros motivos quaisquer, por ódios. Nós temos visto esse aviltamento da dignidade da pessoa. Todo ser humano merece e deve ser respeitado, se não por motivos filosóficos e éticos, para nós que cremos, por esses motivos religiosos, teológicos. Padre Toninho, eu gostei imensamente da exposição que você fez e eu queria já realçar um pouquinho parte dessa exposição, que é a doutrina da Igreja. Ela também ela defende o princípio da fraternidade universal, né? Então, a gente pode avaliar de que modo, não é, o caminho percorrido pelo nosso povo, sobretudo nesse ano das eleições, quando a gente fala de fraternidade. A gente tem se tratado fraternalmente? O senhor traz uma temática do Papa Francisco. Tivemos um documento recente dele chamado Fratelli Tutti, isto é, todos irmãos, que é exatamente um documento que trata da questão da fraternidade universal e do amor social, que é um subtítulo, inclusive, desse seu último maravilhoso documento social. Padre, eu quero começar trazendo aqui um elemento das ciências políticas. O senhor falou nisso, a minha formação de mestrado na área de ciências sociais, e nós temos, na área de ciências políticas, um autor chamado Carl Schmitt, um alemão lá dos inícios do século XX, e que ele trabalhava na política com a lógica do amigo e inimigo. Dentro dessa lógica do amigo e inimigo, aquele que não pensa como eu, ou não reza pela minha cartilha, ou não tem as mesmas opções políticas que eu tenho, é inimigo. Esta lógica, amigo-inimigo, é uma lógica que vem perverter exatamente essa questão que o senhor fala, da fraternidade que deve ocorrer dentro da sociedade. O outro que não pensa como eu, ele não é meu inimigo, ele é meu adversus, como diz o latim. É um outro, é um adversário, mas ele não é um inimigo a ser destruído. O Papa, inclusive, na Fratelli Tutti, ele fala que dentro dessa lógica do amigo-inimigo, ele usa 3 verbos, dizendo que hoje é necessário exasperar, exacerbar e polarizar, e destruir o outro. E isso nós temos visto, padre, inclusive na prática. Tivemos um assassinato recentemente lá no Paraná por motivos políticos, mas que agora tivemos outro recentemente também. Então, essa lógica do amigo-inimigo, ela é perversa. E não faz parte da tradição, digamos, ocidental, porque Aristóteles, lá no século IV a.C., dizia, na polis, existe uma amizade que ele chamava de amizade cívica. Isto é, na polis, as pessoas se comportam umas com as outras, não como inimigas, mas como amigos. E daí essa expressão, amizade cívica, que Santo Tomás de Aquino chamou de amor social na Suma Teológica. E desta forma aparece na Fratelli Tutti exatamente essa temática da amizade cívica e do amor social. Nós precisamos resgatar essa dimensão dessa fraternidade cívica na sociedade, respeitando o outro. Ele não é meu inimigo porque pensa diferente de mim, é meu adversário. Tem outro ponto de vista, mas nem por isso é pior do que eu. Padre Toninho, a conversa está boa, mas eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa com o padre Antônio Aparecido Alves, o padre Toninho, da Diocese de São José dos Campos. Até já.
que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Parlatório. E hoje, por causa das eleições gerais, estamos conversando com o Padre Toninho, da Diocese de São José dos Campos, sobre as relações entre fé, religião, ética e política baseadas na doutrina social da Igreja. Padre Toninho, vamos continuar nossa conversa. Antes do intervalo, você falou tão bem para a gente a respeito dessa lógica que pode, inclusive, produzir uma escalada de violência entre nós, que é quando a gente vê o outro como inimigo, e nos lembrou também a palavra do Santo Padre, na Fratelli Tutti, nos chamando a atenção para a amizade social ou aquela amizade cívica, como você mesmo lembrou aí lá desde os gregos, né? Nesse mês de outubro, né, a gente tem o pleito em 2 turnos, independente. Em vários lugares tem de uma forma diferente. Pode ter esse perigo que a gente precisa vivamente trazer para a nossa consciência de pessoas que têm fé. O risco da radicalização e o risco da violência. Como é que a gente pode ter uma palavra sobre isso? Quem tem fé pode usar qualquer recurso para defender seus candidatos, Padre Toninho? Absolutamente, porque os fins nunca justificam os meios. Essa questão da radicalização da violência, que é realmente um risco, porque nós, infelizmente, perdemos essa dimensão da fraternidade cívica, da alteridade, do respeito à opinião adversária, mesmo que eu não concorde com ele ou com ela, enfim, mas o respeito que sempre devo ter com as suas posições, às vezes não coincidentes com as minhas. Temos uma exacerbação, inclusive até aqueles 3 verbos, né, que eu lembrava, que o Papa Francisco diz da Fratelli Tutti, né, da exasperar, exacerbar, polarizar, e um discurso que leva as pessoas a essas atitudes que podem ser lamentáveis e podem trazer resultados muito ruins para a convivência pacífica entre nós brasileiros. Não de nenhuma forma a violência, a discussão, a agressão física, a agressão moral. Hoje nós temos as milícias digitais. Infelizmente, às vezes, alguns se posicionam de uma maneira publicamente, são atacados nas suas mídias sociais. Então, isso absolutamente é legítimo. Toda discussão é boa, todo debate é bom, desde que eu respeite o outro nas suas posições e não o trate como o meu inimigo, mas como o meu adversário. Eu até digo, padre, que hoje nós não temos, às vezes as pessoas costumam falar de polarização política, nós não, no meu modo de entender, e outros cientistas sociais entendem assim também, nós não temos uma polarização política. Polarização política é quando nós temos legitimamente posicionados a esquerda, o centro e a direita, cada uma defendendo as suas posições com relação ao capital, com relação ao trabalho, etc. E essas posições políticas são legítimas e vão construindo a sociedade no movimento pendular. Às vezes é um movimento mais de centro-direita que está no poder, depois vem um movimento um partido mais de centro-esquerda, e assim, pendularmente, a sociedade vai sendo construída. O grande problema são os extremos. E os extremos
muitas vezes se tocam, como a gente costuma dizer. Aquilo que é comum em todos os extremos é a violência, a destruição do outro, agressões de todas as ordens. Esses extremos, e, lamentavelmente, é o que nós temos visto quebrando essa fraternidade universal. Eu sempre digo isso: ser de direita, o ser de esquerda, ou ser de centro, são posições políticas legítimas que fazem parte do jogo democrático. Muito edificante escutar aquilo que você está falando, e a gente teria muito ainda o que levantar, mas esse recado está dado com muita clareza, né, para nós que temos fé, não cairmos nessa cilada. E eu queria, antes da gente encaminhar para o final da conversa, que você falasse para nós desse trabalho que você publicou pela editora Vozes a respeito da doutrina social, porque para todos que estão nos ouvindo vai ser um modo da gente continuar aprofundando essa temática. Eu tenho, padre, tem um site, o site meu, www.caminhosevidas.com.br, onde eu costumo colocar os meus trabalhos, os meus escritos, as minhas aulas. E esse livro, na realidade, ele é um guia prático. O subtítulo dele, inclusive, é esse: um guia prático para estudos. Porque eu sempre fui professor de doutrina social já desde 1999. Já são 23 anos que eu leciono doutrina social, moral social, filosofia política, seja na faculdade de filosofia ou de teologia. Eu sempre senti a necessidade de ter um manual, algo que pudesse até me ajudar nas minhas aulas. Então, o que eu fiz? Eu peguei as minhas aulas de doutrina social e transformei-as num manual com boxes explicativos, perguntas para serem aprofundadas, textos, referências ao compêndio, referências às encíclicas sociais. Então, esse meu trabalho é um livro para quem quer ser autodidata em doutrina social, que pode usar esse meu livro e vai ter como referência sempre o compêndio, e também é um manual que professores podem utilizar nas faculdades de teologia, nos cursos de formação e assim por diante. Eu tenho outros trabalhos publicados, capítulos de livros, mas são coisas um pouco mais acadêmicas, com notas de rodapé. Esse livro meu, na realidade, é bem assim, prático, não tem notas de rodapé, etc. É um guia prático para o estudo da doutrina social da Igreja. Ótimo, fica recomendado então a sua obra aqui, e a gente sempre encerra aqui trazendo uma citação e pedindo um breve comentário, porque nosso tempo está estourando, um breve comentário do nosso convidado. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco, ao se referir à doutrina social no ano passado. Ele disse o seguinte, abre aspas: como cristãos, somos chamados a um amor sem fronteiras e sem limites, sinal e testemunho de que é possível superar as cercas das ideologias que dividem e amplificam o ódio, superar cada barreira histórica e cultural e, sobretudo, superar a indiferença. Fecha aspas. Eu gostaria de destacar 3 palavras que tem nessa citação do Santo Padre. A primeira delas se refere à questão do amor, que nós já comentamos aqui, questão da amizade, da fraternidade, amizade cívica, fraternidade universal. Acho que essa é uma reflexão muito importante e relevante para o momento em que nós estamos vivenciando. A outra é superar as barreiras, derrubar as cercas. Eu usaria uma outra expressão do Papa, quando ele diz, do Papa Francisco: nós precisamos construir pontes e não muros. E ele completa dizendo: quem constrói muros fica refém desses muros. Quem constrói pontes se coloca de encontro aos outros. Construir pontes, portanto, e não muros. E eu termino com a última palavra dessa citação, que é a questão da indiferença. Muito obrigado, Padre Toninho. Palavras esclarecedoras e uma verdadeira luz para nós nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil.
Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradeço muito essa oportunidade e que Deus abençoe essa obra sempre. Nós estamos, então, agradecendo a você também que acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado. Continue com a TV Pai Eterno. Na próxima semana a gente vai estar de volta. Um abraço e até lá.